Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos indo para mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estaremos, trabalhando, trazendo informações para vocês sobre o Fundo Imobiliário Tiguá 11, que ele é um fundo de desenvolvimento, né? Foi um dos fundos mais divulgados pela Toro Investimentos, né? Que entrava na corretora Toro, né? Quem tem conta na Toro, né? Sempre que entrava, eles sempre traziam lá a indicação do Tiguá 11, porque ele se encontrava bem barato, né? Então, desde o início lá de fevereiro de 2023, que eles anunciam este fundo, né? E agora, no ano de 2024, ele continua sendo anunciado. Por que que ele tem sido tão anunciado, tão recomendado? Primeiro, pela quantidade de ativos que ele possui, né? 175 ativos ele possui na sua carteira, né? E esses ativos, como vocês podem ver no relatório gerencial, são divididos em três níveis: equity, crédito e ativos da bolsa. No caso de equity, nós temos 159 ativos, né? Desses 159, ele possui dentro desse bojo 115 loteamentos diversificados por quase todo o Brasil, como vocês podem ver neste mapa, né? Ele tem 38 incorporações, 4 multipropriedades, um shopping e um imóvel para renda, né? Na sua parte de carteira de crédito, ou seja, principalmente os CRI, indexado principalmente ao IPCA, IPCA 9, IPCA 10, se divide em dois grupos, né? Estratégia Core, que é o centro, né? Que é 13, são 13, e estratégia tática, né? Que aí somente um, né? Ou seja, tem 14 ativos na sua carteira de crédito. Do ponto de vista de ativos em bolsa, ele vai ter um único fundo imobiliário e uma ação, ou seja, ele é um fundo bem interessante. Por quê? Porque ele traz uma grande diversidade. Na bolsa você vai encontrar fundos onde só tem CRI dentro, que são os fundos de papel. Você tem fundos de fundos, ou seja, fundos que compram cotas de outro fundo. Você tem fundos de CRA, que são os fiagros, né? Mas dificilmente você vai pegar um fundo imobiliário que ele é tão diversificado, né? Aqui ele tem parte de tijolo, ou seja, propriedades, né? Tem a parte de crédito, tem a parte de fundos imobiliários e tem a parte de ação. Ou seja, é um fundo, né, bem dinâmico, ele consegue se beneficiar de quase todos os cenários porque ele tem uma carteira muito diversificada, né? E esse equity, né, ou seja, que é a parte de propriedade, de tijolo, corresponde a quase 94,22%, ou seja, está bem seguro, porque esses loteamentos, principalmente esses 115 que são espalhados pelo Brasil, é com a finalidade de construir condomínios, né, construir edifícios, né, ou seja, são propriedades com alto potencial, né? E fora as propriedades que já foram finalizadas, né? A sua carteira de crédito sempre indexada a IPCA 4%, ativos na bolsa 0,7, né? Fundo de renda fixa 0,48 e imóveis para renda 0,26, né? E com estes programas, né, como Minha Casa Minha Vida sendo acelerado novamente, há uma tendência desse segmento se valorizar ainda mais, né? Porque os grandes centros urbanos não têm mais condição de ser horizontal, ele está se verticalizando e para se verticalizar precisa de loteamento, né? Então, como vocês podem observar nas cidades onde vocês moram, elas estão verticalizando, porque horizontal não dá, principalmente nos grandes centros, né? E você talvez esteja perguntando: e como é que se encontra o panorama deste fundo imobiliário? No dia de hoje, né,
Aqui está atrasado, né? Que aqui é a cotação do dia 28, né? Nós já estamos no dia 2, né? Dia 2 aqui de janeiro. A cotação dele se encontra na casa dos R$ 122, né? Porque até o dia 28 foi quando a bolsa fechou. Entregou um excelente dividendo de 14,58. Se você tivesse comprado lá no início de 2023, que foi onde eu já comecei a observar a presença dele, você estaria com um dividendo aí na casa de 15, 16 e quem sabe até 17. Hoje o seu preço sobre o valor patrimonial já passou, né? Está 1,09, mas você pode comprar sem medo, por quê? Porque aqui não é papel, aqui é tijolo, certo? Vou botar aqui na carteira. Você vai observar, tem 159, desses 159, 115 são loteamentos, 38 corporações, 4 propriedades, um shopping, um imóvel para renda. Papel aqui são somente 14, ou seja, somente 4% da carteira que é papel. Então você não precisa ter medo de comprar acima de um, porque tem uma propriedade por trás, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele fosse essencialmente fundo de papel, não compre mais do que um, né? Porque se você empresta R$ 1 continua sendo R$ 1. Mas se você tem um imóvel, né? E aquele imóvel ele vai se valorizando, ou seja, aquele imóvel com o tempo ele vai agregando valor. E R$ 1 não, R$ 1 é R$ 1 sempre, porque você pode ganhar mais no juro, né, no juro de IPCA, no juro Selic, é o que você vai ganhar mais. Mas R$ 1 vai continuar sendo R$ 1. E o pior, além dele ser continuar sendo R$ 1, ele vai sendo comido pela inflação todos os dias por causa da inflação real, certo? Então não compre fundo de papel mais do que R$ 1. Isso é mais do que um, isso é uma loucura. Compre mais do que um fundo de tijolo, porque fundo de tijolo ele tende a se valorizar. Se você compra fundo de papel acima de R$ 1, você não está ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Por quê? É como se você estivesse comprando R$ 1, né? Uma pessoa chegasse para vender para você R$ 1 e você estivesse comprando aquele mesmo real por R$ 1,05, por R$ 1,10. Ou seja, como é que você vai comprar uma coisa de R$ 1 pagando 1,10, pagando R$ 1,05, pagando R$ 1,20? Isso não tem lógica, né? Você vai comprar um dinheiro por mais que ele vale, isso é loucura. Então, fundo de papel, P sobre o VP, ele é um parâmetro essencial, certo? Agora, fundo de tijolo não, você pode comprar ele acima de um e lembre-se, eles vão ficar caro o fundo de tijolo, porque vem o pessoal da renda fixa agora, no ano de 2024, todo mundo resgatando os títulos e buscando a rentabilidade dos fundos imobiliários, porque tem medo de ir para a ação e perder tudo. Tem uma liquidez de 5,3 milhões, né, muito alta, e tem uma valorização de 16,16, ou seja, a média do setor de desenvolvimento foi 15, deixa eu dar só uma olhadinha aqui só para me certificar, de desenvolvimento foi 15,94, né? 15,94 foi a média do setor. Então, ele está crescendo acima do setor de desenvolvimento, né? Ou seja, um excelente fundo para você avaliar e ver se faz sentido na sua carteira. Como eu havia falado, lá no início do ano ele estava na casa ali dos 100, 104, 105, aí caiu aqui, né? Mas com a subida do IFIX ele subiu também, né? E depois de toda a subida do IFIX, ele ainda está entregando 14,58%, ou seja, é muita coisa. Quem conseguiu comprar aqui, nesse período aqui do início do ano, né, onde sempre que você entrava na Toro, estava lá a indicação Tigo A11, certamente você está aí com um dividendo de 15%, de 16% tranquilamente com este fundo, ou seja, está bem posicionado. Outro fundo que é muito indicado, que eu vou até produzir um vídeo também sobre ele, pela Toro Investimentos, é o MCCI 11, né, que é o da Mauá, que ele é um fundo de papel também muito bom, tem entregado um excelente retorno, né? Ele é um fundo de tijolo,
bacana. Tem uma taxa de administração alta de 1,5, mas isso já é esperado por causa do portfólio dele, que é bastante diversificado. Tem 124 mil, já batendo 125 mil cotistas, ou seja, bem seguro. Tem mais de 13 milhões de cotas no mercado, tem um valor patrimonial por cota de R$ 111, ou seja, tem uma propriedade por trás, tem um valor patrimonial de 1,5 bilhão e o último rendimento aí, né? Todo mundo feliz que tem este fundo na carteira de R$ 1,32 para um fundo de tijolo é muita coisa. Outro ponto é que a rentabilidade e a rentabilidade descontada da inflação, ele consegue bater tranquilamente, né? Nos últimos 5 anos, né? Ele nunca perdeu para a inflação, ou seja, quem comprou não teve dor de cabeça, né? Do ponto de vista de dividendo, né? Dividendo dos últimos 5 anos foi 14,79 e ele tem mais de 5 anos, ou seja, bacana. E o dividendo atual 14,59, por quê? Porque a cotação está subindo, né? Como ele é um excelente ativo, a cotação vai subindo. Quando a cotação sobe, né, evidentemente, mesmo que você distribua o mesmo dividendo, a tendência é proporcionalmente ele cair, certo? Mesmo com a pandemia, né, a pandemia ali que derrubou os fundos, né, os fundos imobiliários foram para baixo, né, ele vem se recuperando e se recuperando bem, né? Porque ele é um ativo bem diversificado, já bateu os picos aqui de 1,59, sofreu uma pequena queda, mas já vem subindo de novo, sofreu uma pequena queda. Nós vamos ver aqui o que vai acontecer agora no mês de 2024, agora janeiro de 2024. Para você que comprou esse ativo até o dia 28 de 12 de dezembro, ou seja, até a última sexta-feira da semana passada, quando for no dia 15 de janeiro, você vai estar recebendo R$ 1,32, ou seja, um bom dividendo para um fundo de tijolo, né? Ele bate tranquilamente o CDI, né? Deixa eu desligar o CDI. Ele bate mais ainda no IPCA, né? Que é o objetivo. Fundo imobiliário de tijolo, você compara ele com o IPCA, você não compara ele com o CDI, certo? E fundo de tijolo, ele é indexado ao IPCA, ele tem que bater o IPCA. Então, quando você entrar aqui no Investidor 10, não deixe o CDI ligado, não. CDI é para curto prazo. Para longo prazo é IPCA. Então, ele tem que bater a inflação, né? Porque o CDI você altera na canetada, né? O CDI aqui vem subindo, mas diante de uma canetada ele vai cair, né? Principalmente nesse ano de 2024, ele vai cair bastante, certo? Já a inflação não, né? A inflação é o mercado real, certo? Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui, trazendo uma análise do Tiguá 11. Se você tem na carteira, você está sorrindo à toa. Se você não tem, veja se faz sentido estar presente na sua carteira, porque aqui é um fundo de desenvolvimento, é um segmento, certo? Você tem um segmento de lajes corporativas, que é o HGRE11, você tem fundos de papel, que é o REC11, você tem fundos de logística, BTLG, você tem os FIAGROS, né, VGIA, né? Ou seja, você tem fundos de infraestrutura, né? Ou seja, você tem diversos segmentos, e o segmento de desenvolvimento é um deles, onde está presente o Tiguá 11, né? Então veja aí se faz sentido na sua carteira, certo? Então valeu vocês que estão aqui acompanhando, estão assistindo os vídeos aqui. Lembro vocês de seguirem o nosso canal, de comentar, de compartilhar, de curtir, porque aí o YouTube ele vai indicando o vídeo para mais pessoas, né? E a gente consegue trazer aqui materiais todos os dias, trazendo informações diferentes, especificamente sobre fundos imobiliários. Todos os dias a gente traz notícias aqui sobre fundos imobiliários, tem alguns que vocês têm na carteira,
Outros vocês não têm, mas a partir dos nossos vídeos vocês podem conhecer estes fundos, avaliar estes fundos, ver se faz sentido na carteira de vocês. Por quê? A maioria das páginas, como elas falam sobre vários assuntos, então ela fala sobre um fundo imobiliário, às vezes passa 15, 20 dias sem falar, e às vezes quando fala, fala sempre dos mesmos, MXRF11, né? XPMOL, os clássicos, né? Ou seja, sempre aqueles que dão maiores dividendos. E aqui não, aqui a gente tenta diversificar, né? Trazer o maior número de informações diferentes sobre os fundos imobiliários, porque é um segmento que tem muita oportunidade. Então você fica ali nos clássicos, aí você fica comprando alto, né? Porque aqueles que são mais divulgados são mais investidos e às vezes tem um fundo que é muito bom, só que ele não é tão divulgado, né? E às vezes você acaba perdendo essa oportunidade, certo? Um abração para todos vocês, um excelente dia para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.